Avisa, acerta com um de vocês, a gente acerta a data disso e eu peço SP Trans e tal para chamar as pessoas todas e fazer essa reunião de trabalho. E para sair de lá com, efetivamente, com esse encaminhamento aí de programação, seja de 1 ano, 6 meses, enfim. Eu ia trazer uma coisa anedótica sobre a fiscalização de motoristas de ônibus, eu acabei esquecendo em casa. Mas, por acaso, o antigo zelador do meu prédio, ele é dono de um ônibus operado de uma cooperativa, só que esse ônibus está no nome do filho dele. E aí ele recebe semanalmente pelo menos umas 2 ou 3 notificações de infração. O Fábio, que é o filho dele, deveria perder umas 3 ou 4 cartas de motorista por mês, o número de pontuação que ele recebe. Mas o antigo zelador do meu prédio, que é o real condutor do ônibus, não tem nenhum ponto na carteira. Isso é extremamente problemático na fiscalização dos ônibus. E é excesso de velocidade, é passar em semáforo vermelho, todo esse tipo de infração que tem acontecido. Na verdade, tem uma aberração no Código de Trânsito Brasileiro, que é o condutor, às vezes, ele transfere a multa para uma outra pessoa. Isso é um problema sério, que não deveria. E a outra você transfere a pontuação para a empresa. Existe isso? Existe. Transferir para a empresa, não pode? É o proprietário do veículo. Você transfere para o proprietário do veículo. Não é o condutor, é o proprietário. A empresa... Os pontos você pode fazer isso? Os pontos eles chegam no proprietário. Chegam primeiro no proprietário. Depois eles são transferidos para algum condutor. Aí fica com os pontos. Os pontos ficam no CNPJ. Ele fica sendo multado se ele não indica o condutor. Exato. Mas ele pode voltar de mesmo. Ele é multado se não indica o condutor. Inclusive com a multa mais grave ainda, só que o condutor em si, o motorista, fica assim. Quer dizer, a SP Trans não teria como cruzar essas informações de multa com o condutor e quem que é. Essa informação que você deu é até boa, porque é o seguinte, em princípio, o prefeito falou do condutáxi. Existe também o condubus. Tem. E o motorista, e daí independente de ser o dono do carro, quem dirige o preposto, ele não pode ter essa pontuação na carteira. Automaticamente ele perde o condubus, por consequência, ele perde o direito de dirigir aquele veículo. Então, esse caso que você traz, é bom que você nos apresente, porque e a fiscalização da SP Trans faz essa fiscalização e acompanha. Óbvio que devem existir casos, não estou dizendo que não tem, mas não era para existir. Porque o que eu imagino a partir desse dado é que, assim como a gente sabe que 5% dos motoristas é que levam a grande maioria lá das famosas multas da indústria da multa da cidade, o caso dos motoristas de ônibus deve ser alguma coisa parecida. Acho que as pessoas com mau comportamento e que ameaçam a vida deve ser um número pequeno, só que a gente precisaria, como está sendo multado por um radar, a gente nunca vai saber que motorista estava lá naquela hora, a não ser que a gente vá cruzar com a escala das empresas de ônibus. Eu acredito que isso não seja um trabalho feito no momento E nem deve ser difícil. pela SP Trans, e acredito que não deva ser difícil. Então, eu acho que o encaminhamento esse a gente faz para essa reunião, tudo que é dado, que a SP Trans já tem, o prévio, que você falou um caso aí de saber quantos acidentes, etc, que a gente já leva para essa reunião, a questão do condubus, etc, quantos, o que é essa percentagem. É possível, terão coisas que a gente não tem, a gente faz a partir daí, e a gente nessa reunião podemos tratar assim. E se você pudesse, eu te pediria, me manda esse caso anedótico que você falou, porque é um dos exemplos que já não é para existir. Porque no caso da pontuação do motorista, ele perde a condição de ser motorista. Agora, Evaldo, só para entender, porque acho que essa é uma questão que carece de objetividade. A gente vai sentar com esses operadores, com essas empresas e vai apresentar exatamente o quê? A não ser um problema. O curso de formação, o que, quando, tal, o prefeito falou. Então, mas a gente tem que preparar uma metodologia. Isso, então, eu acredito que é o seguinte, quando a gente pega sindicato dos concessionários, dos motoristas,
vocês e a SP Trans, a gente vai ter que fazer metodologia, efetivamente ter a questão do curso formador e não do proforme, essa questão de escala, número, quantidade, tudo. Então, a ideia da reunião é para a gente, a partir dali, sair com essa coisa formatada. Vamos constituir, então, aqui, a Suzana está falando, vocês, tem pessoas que são, inclusive, formadores, etc. Estarão dentro. Na SP Trans tem o pessoal de formação. Então, fora ONGs, etc. Então, é para que a gente monte isso efetivamente. Se a gente encomendar o curso de formação, nós vamos receber os melhores. Certeza disso. Encomenda. Solta um edital e fala, pago X mil reais por um bom curso de formação. Concurso. Vou pagar para o melhor. Você vai ter o curso que você quiser. Aí você escolhe o melhor, elabora em cima dele, já deixa no edital claro que você pode modificar e tal, você vai escolher o melhor. E aí obriga as empresas a oferecerem. Essa obrigação estava no edital, como ela disse, inclusive participação de vocês no CNPq, etc. Como o edital está suspenso, já há 9 meses, vai ficar mais um tempo, vamos tocar independente do edital. Então, esse é o programa. Aí a gente pode fazer. No caso do recurso, inclusive, ele pode vir da prefeitura e pode vir das empresas. Então, nós podemos obrigar isso, fazer tudo. Mas aí, Evaldo, é legal a gente, então, já ter uma minuta desse chamamento que o prefeito propôs para chegar nessa reunião. Por isso que é o seguinte, na reunião era importante vocês já terem algumas questões de pauta, levantamentos que a gente tem que ter e fazer para alimentar essas questões que vocês colocaram e outras que vocês já levem, porque daí a gente sai efetivamente com o passo seguinte da reunião, já é publicar ou não, avaliar esse edital e assim por diante. A proposição é que a gente então ajude a construir esse TR do edital que vai ser lançado e posteriormente pitar aqui em cima do curso de formação que vai ser oferecido pela empresa que tiver o melhor curso no edital. Eu acho que são duas coisas. Uma é conteúdo, o outro quem vai de fato executar. Porque um dos problemas que a gente tem, que se torna sempre pro forma, quando você coloca a questão de treinamento transferido para as empresas que são contratadas via concessão ou qualquer outra forma, pela municipalidade, pelo poder público, é que muitas vezes, eu vou dar o exemplo da minha área técnica que é mais fácil, né? Então, se exige a formação e aperfeiçoamento no setor de poda e remoção de árvore, manuseio de motosserra, trabalho em altura, etc. e tal. Mas tem muito mais que isso. Tem o olhar para a árvore, a arquitetura da árvore, a biologia da árvore, a espécie, enfim, né? Que eu vou fazer ali. Normalmente, as empresas ficam só no aspecto da segurança do trabalho. Ponto. E quando a gente propôs que entrasse no termo de referência a questão da formação dos podadores, jardineiros, etc. e tal, era justamente para ter a questão da árvore em si, o que é a árvore. Então, esse era um elemento. Então, assim, eu acho que é importante ter os elementos para fiscalizar. Porque quando fica fazer curso de formação sem o conteúdo, e aí eu achei excelente a ideia, que é você ter uma proposta, uma matriz, e aí a Suzana trouxe aí 8 cidades que têm experiência com isso, então a gente tem modelos e tem resultados, então a gente não parte do zero. Não necessariamente eu preciso fazer um concurso público, mas eu posso analisar o que já existe, porque de repente está o termo pronto, né? E aí eu como uma etapa. O que eu preciso é pactuar entre empresas, que é o setor econômico, entre trabalhadores e a sociedade civil em termos do serviço que ela quer. Usuários, ciclistas, pedestres. Porque tem dentro do ônibus, tem na rua. Então, eu acho que esse momento desse encontro com os dados que estão sendo solicitados à SP Trans pode se somar o compartilhamento dessas experiências. Se as coisas estão por aí, então a gente vamos reunir isso e tentar pactuar com os atores que são mais importantes nesse processo. Eu iria na linha do que você falou também. A gente tem as placas dos ônibus multados, tem um tipo de infração. Tem a infração que coloca em risco a vida das pessoas, a maioria. Né?
mas as mais graves, eu acho que você conseguiria, Priorizar. pelo GPS lá do ônibus, se você mandar para a proprietária do veículo, a concessionária proprietária do veículo, o horário da infração e o local da infração, ele tem que ser obrigado a te... Porque para o Detran é uma coisa, mas para nós ele é obrigado a dizer quem estava conduzindo. Se você verifica que tem um condutor, na linha que você falou, aquele, os 5% que responde por 50% das infrações, você já tem um mapa de quem não pode estar no sistema. Então, eu acho que esse cruzamento é absolutamente possível. Você tem o horário da infração, você tem o veículo da infração, você tem que chegar para o concessionário e falar: eu quero saber quem estava dirigindo esse ônibus. Acho que a empresa não pode soltar o funcionário na rua sem escala. Não, É absolutamente possível. a escala a SPTrans tem, não sei se nos funcionários, do veículo com O certeza. veículo, com E aí, certeza. os 1000 primeiros treinados vão ser os mais... Não, tanto que a os mais gente infratores. como os usuário, pior a gente devia substituir, né? Porque o cara que não tem mais conserto. Né? eu acho assim, gente, a gente como usuário, quando acontece alguma situação no ônibus, você pode notificar. Você entra no sistema e você notifica. Você precisa saber o horário, qual é a linha do ônibus, o resto é problema da SPTrans de saber quem foi esse condutor que não parou no ponto, isso Mas ele acontece, não fez esse trabalho. entendeu? Esse é o trabalho que eu acho que a gente pode começar a É fazer. exatamente isso. Mas se a gente pode reclamar por aí, o dado existe. Como ele está sistematizado ou não, são outros 500, mas o dado tem que existir, porque a gente reclama, né? Multar a empresa. E isso não vai resolver.